Olá, boas a todos. Este é um vídeo para a terceira série do ensino médio com conteúdo do terceiro bimestre. Nesse vídeo nós vamos fazer correções de ASAPs anteriores envolvendo as habilidades que estarão descritas. Bom, as habilidades são essas: saber usar de modo sistemático as funções para caracterizar relações de interdependência, reconhecendo as funções de primeiro e segundo graus, seno, cosseno, tangente, exponencial e logaritmo, com suas propriedades e características. E saber construir gráficos de funções por meio de transformações em funções mais simples, translações horizontais, verticais, simetrias e inversões. Bom, a competência geral da BNCC é o pensamento crítico científico criativo, né? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, nessa introdução, estou indicando para vocês as atividades a serem realizadas serão do caderno do aluno. Atividade 5, página 9, a 6, 7, 8, 9 e 10 da página 10. Né? Para resolver os exercícios acima, assista aos vídeos das aulas do Centro de Mídias. Então tá aí os links das aulas do Centro de Mídias para vocês, para te darem condição de resolver esse exercício no caderno do aluno. Resolver no caderno do aluno, deixar lá resolvido, tá bom? Para entrega, o que precisa é a avaliação que está no formulário, estará postado no Classroom. O objetivo desta aula é de explicar sistematicamente as caracterizações das funções já estudadas, ampliando as possibilidades de construções de gráficos e da compreensão das formas básicas de crescimento ou decrescimento. Então fala de funções já estudadas, né? Essas funções que lemos ali nas habilidades, elas pertencem à primeira série do ensino médio, né? A primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo, e as trigonométricas, segundo ano do ensino médio. Então por isso que fala funções já estudadas. Então está aqui, tópico é estudo das funções. Esse é o nosso tema. Você vai encontrar isso no caderno do aluno. Em referência aqui na figurinha, vocês vão ter a apresentação aqui, né, de algumas funções, né? Isso aqui é só uma fotozinha do GeoGebra, um software que constrói os gráficos, né? A função de segundo grau, né? A parábola, a função de primeiro grau, a reta, a função em forma de onda, que é uma trigonométrica, e aqui nós temos uma função logarítmica, né? A laranjinha. Mas nós vamos falar isso mais para frente, né? Que só para elucidar o nosso estudo. Como o nosso cérebro funciona, o lado criativo e o lado esquerdo, o lado lógico. Não dá para ver bem aqui, tá um pouco claro, mas são fórmulas matemáticas, né? Então vamos desenvolver esse lado esquerdo hoje, tá bom? Aqui o caderno do aluno e aqui a gravurinha de APs. Tudo bem? Então, as questões são de avaliações da aprendizagem em processo, das ASAPs, de 2017, 18 e 19. Eu fiz uma coletânea aqui para apresentar para vocês a correção, e lá no Forms, mais questões de APs com essas mesmas habilidades. Bom, eu separei por tópicos. Você vai observar aqui, o tópico 1, então é dessa habilidade. Qual a habilidade? Tópico 1, representar diferentes fenômenos por meio de funções, ok? Então eu separei 5 questões do tópico 1, que é dessa habilidade, 3 questões do tópico 2, que é uma outra habilidade, e 3 questões do tópico 3, que é mais uma habilidade. Então vamos lá? Primeira questão. O gráfico abaixo expressa a temperatura em graus Fahrenheit em função da temperatura em graus Celsius. Então você tem uma representação gráfica de uma relação entre duas temperaturas, sempre uma função, né, gente? É uma relação de interdependência entre duas grandezas. As grandezas são variáveis dependente e independente. Comumente a gente representa no gráfico as grandezas independentes no eixo X e as dependentes no eixo Y. Então, quem que é dependente, quem que é independente aqui? A independente é graus Celsius, a temperatura em graus Celsius, e a dependente é em graus Fahrenheit, ok? Então aqui nós temos uma relação entre essas duas escalas. E ele quer mostrar essa relação por uma função, ou seja, como é que eu monto uma relação entre essas duas, ou seja,
do Fahrenheit em função de graus Celsius para fazer essa conversão. Então, ele quer a função que determina o gráfico é dada por... Qual você acha que é a alternativa correta? Então, você tem aqui os pontinhos em verde, né? Está dando aí a posição em que a reta toca o eixo Y, né? 0 para x, 32 para y, no caso para Fahrenheit. Quando é 0 Fahrenheit, é 32. Quando é 0 graus Celsius, é 32 Fahrenheit. E no outro ponto, quando é 100 para graus Celsius, está 212 para Fahrenheit. Qual alternativa você acha que está correta? A, B, C, D ou E? Elas se parecem, mudem algumas coisas. Primeiro detalhe a observar: a figura é uma reta. Sendo uma reta, a função que caracteriza esse gráfico é uma função de primeiro grau. Todas são funções de primeiro grau aí embaixo, ok? Só que vale a gente destacar que toda função de primeiro grau que relaciona uma reta tem que ter uma inclinação, e a gente consegue calcular essa inclinação, e onde ela corta o eixo Y, não é isso? Então, qual alternativa vocês acham que é correta? Bom, para quem assinalou, achou que era a alternativa B, está correta. Por quê, né? Então tá lá. Utilizando o conhecimento da inclinação da reta estudado no primeiro bimestre desse terceiro ano ainda, equação da reta. É assunto função do primeiro grau na primeira série e equação da reta na terceira série no primeiro bimestre. Empregamos a função. Então tá ali a funçãozinha de primeiro grau, y igual a mx mais h. Ó, o m que multiplica o x, ó, é a inclinação. E o h é o termo independente, né, o coeficiente linear, é onde a reta corta o eixo y. E m é o coeficiente angular ou inclinação. Então, para essa reta, o que nós temos? Ficou meio pequenininho aqui, mas visualizando um triângulo retângulo formado, para a gente achar o m, que é o coeficiente angular, ou a taxa de variação, basta a gente calcular a divisão da variação em y. Cadê o mouse? Da variação em y. Então aqui variou de 32 a 212, conforme marca os pontinhos, então 180. Dividido pela variação no eixo x, de 0 a 100. Então 180 por 100, 1,8. Então o m é 1,8. E o h é onde ela toca o eixo y. Onde que ela toca? No 32. Então a função deverá ser escrita de que maneira? Então tá lá. A função que relaciona as duas é 1,8x mais 32. Alternativa correta, alternativa B. Ok? Bom, questão 2 da mesma habilidade, tópico 1, né? Certa substância radioativa se decompõe de tal forma que sua massa, m, reduz-se à metade do valor inicial a cada 4 horas. Ou seja, dá uma expressão matemática m igual a m0 vezes 2 elevado a menos 0,25t, vírgula, sendo m0 o valor inicial da massa e o t em horas, né? Pode-se afirmar que a partir do valor inicial 60 gramas, a função é... Então, por que é uma função aqui? Essa representação é uma função. Porque a massa, depois de algum tempo, que vai diminuindo, como está falando aqui, reduz a metade a cada 4 horas, a massa está em função do tempo. O tempo está no expoente, não é mesmo? Então, m está em função de t. Isso aqui é uma função de primeiro grau? É uma de segundo grau? Quais são as variáveis? M e t. Qual que é a variável independente? Sempre o t, sempre o tempo, né? Quando relaciona-se alguma outra grandeza com o tempo, a variável independente é o tempo. Observe, por favor, que o tempo nessa função está no expoente. Portanto, essa função deve ser uma função exponencial. Olha nas alternativas, qual você acha que está correta? Só com essa análise, tá vendo? A B e a D já dá para eliminar, porque fala em função logarítmica. Para ser função logarítmica, tinha que aparecer um log aqui, né? Tem que estar escrito um log. Então não é logarítmico, é exponencial. Mas nós temos, tem mais um caso aqui que é quadrática. O que é função quadrática? Função de segundo grau. Não é o caso aqui, né? A variável está no expoente, então é exponencial. Então nós só temos a alternativa A e C. Qual é a correta? Na A, fala que essa função é uma exponencial crescente. E na C, é uma função exponencial decrescente. Você pode não se ater à representação matemática, mas se ater ao enunciado, quando fala que a massa m se reduz
né? Para cada 4 horas ela reduz a metade. Se ela reduz, ela está crescendo ou decrescendo? Então tá lá. A alternativa correta é a alternativa C, uma função exponencial decrescente. O que eu trouxe aqui para vocês. O objetivo da questão é identificar uma função exponencial e seu crescimento ou decrescimento. Então a função m, né, que é uma função de tempo, 60 vezes 2 elevado a menos 0,25t é uma função exponencial decrescente, a partir do valor inercial 60, pois dizemos que fx é decrescente nos intervalos em que ocorre o seguinte: quando x cresce, o f de x decresce. Isso é uma função decrescente. Também nesse caso a gente poderia observar que o expoente é negativo, né? Se o expoente é negativo, a base da potência é crescente para valores maiores que 1. Ah, mas aqui é 2, então é o crescente. Mas o expoente é negativo. Lembrar que uma potência, quando tem expoente negativo, ela é uma fração. Então ela é 1 sobre 2, né? É o meio, tudo bem? É outra forma de identificar aqui se essa função exponencial é crescente ou decrescente pelo sinal do expoente de t, né? A base é 2, é crescente, mas o sinal é negativo, então torna ela decrescente. Beleza? Então vamos lá. Questão 3, da mesma habilidade. Para a realização de construções submarinas, é preciso considerar a variação da pressão P da água em função da profundidade H, em metros. Essa pressão é medida em atmosferas, sabendo que a pressão da água ao nível do mar é de 1 atm. Ao passar de um ponto do mar a outro situado 1 metro abaixo, haverá sempre um aumento de pressão de aproximadamente 0,1 atm. Esse atm quer dizer atmosferas, tá, gente? E na terceira condição que ele nos dá, a pressão total P é dada pela pressão ao nível do mar acrescida da pressão relativa à profundidade H. Bom, com essas informações podemos afirmar que a profundidade de H metros a pressão P em atmosferas é dada por... Então podemos afirmar que a uma profundidade H de H metros a pressão P em atmosfera é dada por... A pressão está em função da profundidade H. A pressão P está em função da profundidade H. Então o que nós temos aqui? A pressão no mar já é 1 atm, né? E a cada metro que se aprofunda, a pressão aumenta de 0,1. Então, nessa terceiro pontinho, a terceira condição, ele praticamente dá para a gente a resposta, né? A pressão P é dada pela pressão ao nível do mar acrescida. Então, você vai pegar a pressão ao nível do mar, 1 atm, e acrescer, somar com quem? 0,1. 0,1 vezes quem? H, que é a profundidade. Qual alternativa você acha que é correta? Alternativa C. P igual a 1 mais 0,1 vezes H. 1 é o termo dependente, graficamente isso seria onde toca o eixo H, e o 0,1 multiplicando H é o coeficiente angular, né? A inclinação, isso aqui seria uma reta também, se fosse dado o gráfico. Mas não deu o gráfico, deu a expressão. Então, essa análise totalmente literal, sem cálculo, gente, tá vendo? Dá pra gente resolver a questão. Coloquei para vocês, o objetivo da questão é identificar a variável independente, a dependente e o fator de variação. Identificar ainda que a pressão da água se junta à pressão já existente ao nível do mar. Se junta, né? Acresce, acrescida, soma-se, né? Matematicamente. Beleza? Tranquilo essa questão? Podemos ir? Bom, questão 4. Por volta do ano 1660, o cientista experimental Robert Hooke observou que o alongamento A de uma mola dentro de certos limites, antes de perder sua elasticidade dado por uma constante K, é função do peso P do objeto suspenso por ela. Para uma mola em que K é 0,05, obteve-se o seguinte gráfico. Então, qual que é o experimento que Hooke fez aí? Medir o alongamento de uma mola quando colocada um peso suspenso na sua extremidade. Então, graficamente, aconteceu isso. Olha lá, de novo, ó, variável, ó, vamos identificar as variáveis, dependente e dependente. Peso, a variável peso é independente. O alongamento da mola depende do peso que for colocado. Então, quando era colocado o peso 0,
alongou zero, partiu do início. Agora, a partir de que foi aumentando os pesos, então nessa representação aqui é 400 em gramas de peso, aumentou o alongamento da mola em 20 centímetros, né? A partir desse gráfico, a lei desta função é dada por... Então vamos tentar sem fazer cálculo. Vamos lá. O gráfico representa o quê? Uma reta. Reta é função de primeiro grau. Se é uma função de primeiro grau, ela tem inclinação. Para escrever a função, ela tem inclinação. Quanto que ela está inclinada em relação ao eixo x, que é o coeficiente angular. E tem ainda onde a reta toca o eixo y. Então nós já começamos a perceber aqui que a reta toca o eixo y. Opa, cadê o mouse? Aqui. A reta toca o eixo y no zero. Então aquele termo independente da função primeiro grau não vai ter, que seria o h. Nós só vamos ter o m, que é a inclinação, ou coeficiente angular. Como é que eu faço mesmo? O coeficiente angular ou inclinação, variação no eixo y de 0 a 20, dividido pela variação no eixo x de 0 a 400. Então é 20 dividido por 400. Se eu dividir 20 por 400, vai dar o k igual a 0,05. Tudo bem? Então eu já sei que a constante da mola indica também a inclinação da reta. Então, para me escrever a função do P em função, o A em função do P, nós precisamos dessa inclinação. Veja que ele pergunta, ó, a função do peso do objeto está transportado por uma mola tem o seguinte gráfico. Então, ele quer que a gente escreva a função de A, que depende de P, a variável independente, a variável dependente, a variável independente. Então você vai ter funções aqui, ó, colocando como variável dependente A, P, A, P, A. Qual que é a variável dependente? É a vertical do eixo Y, é o alongamento. Então A tem que ser em função de P. Então só com esse conceito a gente já pode eliminar a A e a D, tudo bem? Agora, o A é igual a 0,05P, é o P mais 0,5, é o P mais 0,05P. Então, qual opção vocês acham que é correta? Beleza, quem assinalou a alternativa A está correto. Por quê? Tá lá, eu peguei isso aqui lá do exercício 2 também, né? Nós já vimos, utilizando o conhecimento da inclinação da reta no primeiro bimestre, empregamos a funçãozinha de primeiro grau, ou a equação da reta, né? O H que toca o eixo Y é zero, então não tem o H, não vou escrever alguma coisa mais H, né? E o Y depende do coeficiente angular vezes x. No caso, nosso y é A, nosso x é P e a nossa inclinação, quem que é? 0,05. Então, a alternativa correta, alternativa A. Ok? Então, aqui para fechar, o nosso tópico 1, habilidade a mesma, um probleminha envolvendo bastante variáveis. A gente tem que identificar quais são as variáveis, que nem no anterior, né? Dependente e dependente, e depois tentar escrever a funçãozinha. Detalhe, não foi dado o gráfico, né, gente? Mas vamos lá, vamos à leitura. Um aplicativo de transporte de passageiros cobra uma taxa de 0,75 centavos por viagem, chamada de custo fixo. Além dos 0,75 centavos, a tarifa do aplicativo tem preço base inicial de R$ 2,00 e cobra R$ 1,40 por quilômetro rodado e 26 centavos, R$ 1,40 por quilômetro rodado e 26 centavos por minuto de viagem. Então você tem duas variáveis aí, né? Quilômetros rodados e minuto de viagem. Considerando a distância percorrida em quilômetros igual a Q, então quilômetro rodado é o Qzinho e o tempo de viagem é o Tzinho. Qual a função que representa o valor a ser cobrado por uma viagem usando esse aplicativo de transporte de passageiros? Então, ele não quer que a gente faça cálculos. Ele não está dando a quantidade de quilômetros rodar ou quanto tempo nós vamos ficar nesse transporte, né, nesse carro. Ele quer que a gente escreva a função. Qual vocês acham que é a alternativa correta? Olha lá nas alternativas, né, gente? Você tem várias opções legais, ó. 1,4 relacionado com Q e o 0,26 com T. Aqui na de baixo, 1,4 com T e o 0,26 com Q. O que é 1,40 mesmo? Quilômetro rodado. Quilômetro rodado tem que estar com quem? Com Q. Então 1,40 tem que estar multiplicando o quê? Porque para cada 1 quilômetro rodado eu pago 1,40.
Se forem 2 km rodados, se forem 3, se forem 10, tudo vezes 1,40, né? E o que é o 0,26? Minuto de viagem, tempo de viagem, o tempo é o t. Então 0,26 vezes t. Quando t é 1, 0,26. O t variando, 0,26 vezes t vai nos dar o valor, ok? Então qual alternativa vocês acham que é correta? Vai lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alternativa correta, alternativa A. Muito legal. Compara o favor A com a B, são muito parecidos. Está vendo o 2,75? E aqui está separado o 2 e o 75? Porque o 75 centavos e o 2 são taxas fixas. Já que você já paga sem rodar nada por tempo nenhum que você ficou no transporte. Já é fixo. Então esses valores devem ser somados. Por que aqui está separado, né? E eles são termos semelhantes, ó, 2 com 0,75, 2,75. Mas uma diferença, está vendo? 1,4, que é 1,40 por quilômetro rodado? Tem que ser vezes Q, olha aqui, tá vezes T. Então não dá para misturar, não é mesmo? Então coloquei para vocês aí como resposta. O objetivo é reconhecer as variáveis envolvidas, compreender a função que representa uma corrida por esse aplicativo e escrever a função para representar a situação. Então você tinha que relacionar o 2 e os 75 centavos somando, 1,40 que é o preço por quilômetro vezes Q para cada quilômetro 1,40 e o 0,26 para cada 1 minuto 0,26. Então a soma de todo mundo. Uma funçãozinha de primeiro grau com duas variáveis, né? Muito legal, né? Então com isso a gente matou 5 questões do tópico 1. Beleza? Olá, então vamos nessa. Esse aqui é tópico 2 agora, atentem por favor. Nova habilidade, expressar fenômenos diversos por meio de gráficos, né? Acabamos de ver o tópico 1 com 5 questões de APs anteriores. E agora nós vamos continuar vendo algumas questões de AP, mas com essa nova habilidade. O mouse às vezes fica meio louco, né? Então, probleminha. Vamos lá, leitura? Para planejar a apanha da uva em uma vinícola de São Roque, o gerente construiu o seguinte gráfico. Então, a situação contextualizada, o gráfico representa a apanha de uva, ok? Então, graficamente, o que a gente vai identificar aqui, galera? Não tem um gráfico traçado, você tem apenas 3 pontinhos em destaque nesse gráfico, né? Isso gera um gráfico, porque está representado no plano cartesiano, onde tem as duas grandezas. Quem que é a variável dependente mesmo? Dependente é o número de dias, que está no eixo Y. E quem que é a variável independente? É o número de trabalhadores. Então o número de trabalhadores varia, sempre crescendo. E o que acontece com o número de dias para a apanha de uva? Aumenta ou diminui, não é mesmo? Então, de acordo com esses 3 pontinhos, se você perceber em ligá-los, ó, já vai estar dando uma curvinha para a gente, tudo bem? Então não é uma função de primeiro grau, não é equação de reta, tá bom? Mas eu não preciso identificar o que é. Veja que nas alternativas não está pedindo que tipo de gráfico que é, mas vamos ver o que ele pede. Assinalando no gráfico os tempos correspondentes à apanha de uva feita por 5, 10 e 20 trabalhadores, as coordenadas dos respectivos pontos seriam... Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No eixo horizontal, ou seja, na variável independente, que é o número de trabalhadores, nós temos relação aqui, ó, para 100 trabalhadores em um dia, 50 trabalhadores em 2 dias e 25 trabalhadores em 4 dias. Ele quer saber, com 5, com 10 e com 20 trabalhadores, quanto que seria o número de dias necessários. É o correspondente dele no gráfico. Deu para entender? Essa bolinha aqui relaciona 100 trabalhadores com um dia. Essa outra bolinha relaciona 50 trabalhadores com 2 dias. Esta outra representa 25 trabalhadores em 4 dias. Mas quantos dias seriam para 5, 10 e 20 trabalhadores? Então, nas alternativas, você pode tentar encontrar. Alguma sugestão para dar resposta nas alternativas? Como ele está falando de coordenadas
são os valores de x e de y nessa ordem para cada ponto. Se ele está dando aqui o valor para nós do eixo x, 5, qual que é o correspondente dele em y? Quando x for 10, qual é o correspondente dele em y? Quando x for 20, qual é o correspondente dele em y? Então, se você perceber isso, já dá para dar resposta, não é mesmo? Qual seria a correta? Então tá aí. Quem achou que a C estava correta, acertou. Bom, por que motivo? Trouxe para vocês aqui, né? A partir das informações contidas no gráfico, construído pelo gerente, constatamos que... Então, aquela leitura que eu fiz para vocês anteriormente, olha lá. Cadê o mouse? Para apanhar de toda a uva em um dia, é preciso 100 trabalhadores, o 100 com 1. Para apanhar em 2 dias, é preciso de 50. 2 dias e 50, essa relaçãozinha aqui, ó. E para apanhar de uva em 4 dias, é preciso 25. Opa, 25 funcionários, trabalhadores em 4 dias. Então, você vai perceber que para 20, vai aumentar o número de dias. Para 10, vai aumentar o número de dias. E para 5 também aumentar o número de dias. Uma maneira de olhar nas alternativas aqui, que é a única que indica os 5, 10 e o 20 como os valores para x de coordenadas, é a C. Nenhuma começa com 5, 10 ou 20, tá vendo? Ó, a não ser ela que é correta, tá bom? Então, ó, para assinalar no gráfico, opção, temos os tempos correspondentes à apanha de uva, fica por 5, 10 e 20 trabalhadores. Coordenadas dos pontos efetivamente seriam 5 com 20, 10 com 10 e 20 com 5. Eu tentei representar aqui, mas ficou bem pequenininho para caber nessa lâmina, né? Mas você consegue, cadê o mouse? Você consegue observar os pontinhos dados aqui, né? Ó, os 3 pontinhos que já foram dados. Esse aqui é para 20 trabalhadores. Quantos dias? 20 trabalhadores, 5 dias. Cadê o outro ali? Cadê o mouse? Para 10 trabalhadores, 10 dias. E para 5 trabalhadores, 20 dias. Ok? Não dá para fazer por proporção direta, porque não é função em primeiro grau. Isso aqui representa um decrescimento exponencial. É uma curva que, enquanto x aumenta, a curva está diminuindo, ela está descendo, né? Ou seja, quanto mais trabalhadores, menor o número de dias. Mas não é diretamente proporcional, e sim representando uma curva que é uma exponencial, né? Se você acompanhar os vídeos postados, coloquei para vocês no Forms, vocês vão verificar a representação do gráfico em uma função exponencial. Tudo bem? Mas nem precisou, não é mesmo? Então, beleza, vamos lá. Questão 2, da mesma habilidade do tópico 2. Ó. No plano cartesiano a seguir estão apresentados os gráficos da massa em função do volume para o álcool e para o ferro. Ele já está dando, né? Ó, o gráfico da massa em função do volume. Então, a massa está em função do volume. Graficamente, se a massa está em função do volume, a massa é dependente, portanto o eixo vertical, e o volume é independente, por isso está no horizontal. Beleza? Sempre essa relação se conversa. Quem são as grandezas dependente e dependente, e graficamente onde fica dependente e independente? Independente sempre na horizontal, dependente sempre na vertical. Mas beleza. Para o ferro, ele está dando uma funçãozinha, veja, que é uma função de primeiro grau, porque o gráfico é uma reta. Ele deu a funçãozinha para o ferro e deu a funçãozinha para o álcool. E quer que a gente verifique, dessas 3 retas, qual delas representa a função do ferro e qual a função do álcool. Então, das 3, 2 são respostas. Vá lá, ó, pergunta, as retas indicadas no plano cartesiano, que correspondem à variação da massa em função do volume do ferro e do álcool, são respectivamente ferro e álcool, nessa ordem, tudo bem? Então, a função 1 e a função 2, que representam a função do ferro, e a função 2 é do álcool. No item B, a função 2 representa o ferro e a função 1 o álcool. No item C, a função 1 representa o ferro e a função 3 o álcool. Qual delas é correta? Qual você acha? Usa aí seus raciocínios, seus conhecimentos dos exercícios anteriores dessa aula, dessas correções aí, desses exercícios da P. Nós já fizemos um muito parecido, hein? Tá? Então, você tem 3 funções, 3 gráficos de funções, 2 representam o que a gente está querendo, que é a função do ferro e do álcool. Ok? Qual delas você acha que é a correta alternativa? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Então tá aí.
Para quem achou que a alternativa C é correta, acertou, né? Como está dando C, né? Vários com alternativa C, né? É coincidência, gente. Não tem nada de matemática envolvida nisso não, tá? Mas vamos analisar por que é correta, né? Antes de colocar a resposta aqui para vocês, né, o jeitão de resolver o pensamento, a gente podia pensar assim, real. Você tem 3 retas. Em relação ao eixo X, né, que seria deitada, qual está mais inclinada? A 1. E o que adianta eu saber disso? A inclinação da reta é o coeficiente angular, ela está indicada na função. A função do ferro é m igual a 8v. O m, a massa, está em função do volume. Então, esse carinha que multiplica aqui é o coeficiente angular, é a inclinação. Do álcool é m igual a 0,8v, olha lá, inclinação 0,8. Quem que é maior, 8 ou 0,8? 8, né? 0,8 é 10 vezes menor, né? Então, a inclinação 8 poderia ser da função 1. E a menor inclinação, a função 3. Mas você não sabe se isso vai dar 0,8, mas tem um jeito de você saber. Só calcular essa variação. Por exemplo, olhando na função 2, ó. Função 2 ela parte do 0 ao 60 para a massa. Então, intervalo de 0 a 60, quanto que foi o volume? Função 2, 30. 60 dividido por 30, isso dá 2. Não dá nem 8 nem 0,8. Então, a função 2 não deve estar escrita aí. Só uma ideia, vamos continuar com a ideia? Função 1, ó. Quanto que ela variou aqui no eixo vertical? 80. Quanto que variou no eixo horizontal? 10. Então 80 dividido por 10, 8. Parece que está batendo, né? Então tá aqui, ó. Que eu fiz os cálculos para vocês. O objetivo é fazer a conversão das expressões algébricas para o gráfico e vice-versa, né? Isso é muito interessante. A gente está fazendo essa conversão o tempo todo nos exercícios. Hoje da gráfico pede a expressão, ou da expressão pede o gráfico. A gente tem que saber fazer essa relaçãozinha aí, tá? Então, determinando a lei que é m igual a mzinho vezes v, ou seja, a massa é o coeficiente angular. A massa é o coeficiente angular vezes o volume. Então, m e v são as variáveis. E esse m, quem que é o coeficiente angular de cada uma das funções representadas no gráfico a partir de 2 de seus pontos. Cálculo da inclinação m. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a inclinação m para as 3 funções e escrevê-las. Depois você vê qual que é certa, né? Dependendo do jeito que eu discuti anteriormente. Então, função 1, qual que é a inclinação dela? Função 1 é a mais inclinada, 80 dividido por 10, dá 8. Função 2, quanto é na vertical, dividido pela vertical, pela horizontal, lembra? Vertical por horizontal. 60 por 30, que dá 2. E a função 3, ó, ela variou de 0 a 40 e de volume ela variou de 0 a 50. Então, é 40 dividido por 50, que dá 0,8. Então, a função 1 é m igual a 8v, função 2 é do m igual a 2v, função 3 é m igual a 0,8v. As que representam o ferro e o álcool nessa ordem, portanto, a alternativa correta é função 1 e função 3. Beleza? Vamos lá? Essa é a terceira questão do tópico 2. A mesma habilidade, né? Expressar fenômenos diversos por meio de gráficos. Então tá aí, ó. Vamos ler o enunciado. Uma empresa, pensando em investir em novos projetos, contratou um atuário. O que é isso? Né? Um profissional para mensurar e administrar riscos, para auxiliar na construção de novos modelos de ação ou de ações do mercado de capital e na análise de prováveis problemas financeiros. Isso é o que o atuário faz. Ao finalizar a análise dos riscos do investimento, o profissional descobriu a seguinte função polinomial. f de x igual x menos 3 vezes x menos 1 vezes x. O gráfico que representa a função polinomial é... Então veja a relação que ele está pedindo para a gente aqui. Para a gente converter a função dada no seu gráfico representativo. Qual gráfico representa essa função? Bom, vamos começar pela função. Está vendo a forminha que essa função está escrita? Ó, parênteses, vezes, parênteses, vezes. Isso aqui é a forma fatorada de uma função polinomial. Nós já fizemos isso no segundo bimestre. No começo do segundo bimestre, a gente estudou equações polinomiais de vários graus. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, N grau. Para identificar fórmulas, lembra? O papo era outro. Aqui é identificar gráfico. Ó. Então, cadê o mouse? Opa, o mouse. Aqui. Desculpa. Então aqui que a gente tem
a nossa função, se aplicar a distributiva nesses parênteses, ai bendito mouse, cadê ele? Aqui. Veja que tem x em cada parênteses e a forma fatorada é x menos uma raiz, vezes x menos outra raiz, vezes x menos uma outra raiz. Se não aparece, porque a outra raiz deve ser o quê? Então, primeiro, qual o grau dessa função aqui, né? Você tem x nesse parênteses e outro x aqui. Vamos multiplicar um pelo outro? X vezes x ao quadrado, vezes x à terceira. Nós temos uma função polinomial de terceiro grau aí, beleza? Mas na sua forma fatorada. Bom, o que eu preciso saber? Ai, mouse. O que eu preciso saber? Que a forma fatorada já está indicando as raízes dessa função. E o que me importa saber as raízes? As raízes da função indica para nós no gráfico onde o gráfico toca o eixo x, onde ele corta o eixo x. Tudo bem? Ai, mouse, tá aqui. Então, ó, x menos 3, quem que é a raiz? Uma das raízes é o 3, né? Que é sempre x menos uma raiz, vezes x menos outra raiz, vezes x menos outra raiz. E essa é a forma fatorada. Então, se é x menos 3, o menos é da fórmula. Então, uma raiz é 3, a outra raiz é 1 e a outra raiz é 0. Beleza? Então, você vai ter que olhar num gráfico representativo aí, qual deles que representa uma função polinomial de terceiro grau e com essas raízes que você acabou de visualizar comigo aí. Uma dica para você responder. Tem dois gráficos aí que vocês conhecem, o D e o E, que são parábolas com cavidade para cima e parábola com cavidade para baixo. Vamos lembrar, parábolas são essas curvas, são gráficos representativos de funções de segundo grau. Gráfico segundo grau é parábola, gráfico terceiro grau são umas ondas que não seguem padrão nenhum, todas distorcidas, né? O único jeito de identificar é onde ela toca o eixo x, ou seja, nas suas raízes. Vamos lá? Então, qual das alternativas você acha que está correta? Só com essas dicas, sem fazer mostrar a resolução ainda para vocês. Vai lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ficou meio difícil de ver, né? Porque a bolinha caiu em cima da alternativa C, que é a alternativa correta, né? Por que ela é a alternativa correta? Então tá aí, né? Escrito para vocês poder ver com calma depois, né? A fala e a resolução escrita aqui, falando sobre as raízes, ok? Então lá, o objetivo da questão é identificar que o gráfico expresso da função polinomial, o fenômeno matemático expresso apresentará 3 raízes, por ser uma função de terceiro grau, podendo ser representado da seguinte forma. Para achar as raízes, eu igualo a zero, né? Então eu pego o primeiro parênteses e igualei a zero. O primeiro parênteses igualado a zero, x dá 3, está aqui. O segundo parênteses igualado a zero, x dá 1, está aqui. E o terceiro, que não é parênteses, é só o x igualado a zero, dá x igual a zero. Portanto, o gráfico da função polinomial terceiro grau cortará o eixo x nas raízes encontradas. Então, você tem que procurar um gráfico que corte o eixo x no 0, no 1 e no 3. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Beleza? Gostaram desse? Boas, pessoal, vamos lá? Nós paramos no tópico 2, no terceiro exercício, né? Agora nós vamos ver o último tópico, de habilidade de identificar o crescimento ou decrescimento de funções lineares representadas por gráfico. Então, qual que é o tema aqui? Atençãozinha, né? Identificar o crescimento e decrescimento de vários tipos de funções, mas quando for dado o gráfico, beleza? Caso da questão número 1, examine os gráficos das 3 funções crescentes. Então ele dá a amarelinha, que é a função y igual a 2x, a vermelha, que é 2x menos 4, e a verde, que é 2x mais 3. Então tá aqui as funções amarela, a vermelhinha e a verde. Considerando como essas funções
crescentes estão relacionadas, é correto afirmar que... Então vamos lá, gente. Dicas para resolver sem cálculo, apenas com conceito. O que dá pra gente tirar daqui? Graficamente. Bom, graficamente nós temos retas. São retas, são funções de primeiro grau, beleza. Mais conceitos sobre isso. São retas crescentes ou decrescentes? Fala já que são crescentes no enunciado, não é mesmo? Beleza. Como a gente sabe se uma reta é crescente ou não? Em relação ao eixo X, o X sempre aumenta para a direita, o X está aumentando para a direita e a reta está fazendo o que para a direita? Crescendo. Então as três são crescentes. Interessa para a gente saber também a inclinação da reta. Será que dá para perceber só no visual que as três têm a mesma inclinação? Ou seja, elas são paralelas? Beleza? Não parece ser paralelas? Paralelas é que elas nunca se cruzam, ó, né? Elas nunca se cruzam. Elas têm a mesma inclinação, só que passam em pontos diferentes, né? Observe aqui agora a representação pela função. O 2 na frente do x aparece em todos, ó. O 2 é o coeficiente angular, ou a inclinação de todas as retas. Por um simples ponto aqui dá pra gente fazer um cálculozinho simples, né? Então, por exemplo, aqui se eu pegar nessa reta vermelha, ó, variação no eixo y de 0 a menos 4, 4. Variação no eixo x de 0 a 2, 2. Então 4 dividido por 2, 2. Então todas têm a mesma inclinação, ó. Dá para olhar tanto geometricamente quanto algebricamente por esse 2 estar na frente. Na reta, no gráfico da amarela, 2x e não tem o termo independente, porque é onde corta o eixo y. Onde que a reta amarela está cortando o eixo y? No 0, por isso que não aparece. Já a vermelha está cortando na onde? Ó, menos 4, olha ele, menos 4 lá. E a verde está cortando na onde o eixo y? 3, olha o 3 lá. Beleza? Mas aí, qual das afirmações você acha que é correta? A, B, C, D ou E? As inclinações das linhas são diferentes. Opa, cadê o mouse? As inclinações das linhas são diferentes? Bom, a gente já acabou de falar sobre isso, né? Algebricamente, esse 2 na frente é a inclinação, então todas têm a mesma inclinação. Ou geometricamente, ver que todas são paralelas, então tem a mesma inclinação. Então a gente pode eliminar as alternativas. Opa, pera aí. As afirmações A C, A e a C, né? Porque elas falam que as inclinações são diferentes. Mentira, as inclinações são iguais. Então, a resposta correta pode ser a B, a D ou a E. Qual delas você acha que é correta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá lá. Para quem acha que a afirmação correta é a D, acertou. As inclinações das linhas são iguais e positivas. Por que são positivas? Porque são crescentes. As linhas estão inclinadas para a direita, elas são crescentes. Para serem decrescentes, tem que ser inclinada para a esquerda, né? Ou, alternativamente, enquanto o x aumenta, a reta está fazendo o quê? Anda para o lado que o x está aumentando para a direita. Olha lá para onde a reta está indo. Para a direita também, né? Então aqui nós temos, estou pondo para vocês aí a resposta. E nessa resposta, vocês podem ver com mais calma depois pausando o vídeo e fazendo a leitura, vai dar a definição de quando uma função é crescente ou decrescente. Para ser crescente, o x cresce, o y também cresce. Para ser decrescente, o x cresce, o y decresce. Então ele vai fazer essa comparação para todas elas, mas vale a pena um conceitinho, um conhecimento básico aí de função do primeiro grau ou equação da reta e você mata esse exercício. Beleza? Podemos ir para o próximo? Bom, agora vamos ver a questão 2. Mesma habilidade, né? Identificar o crescimento e decrescimento, funções lineares, representado por gráfico. Então aí você tem no enunciado um textinho, mas nas alternativas veja que são 5 tipos de gráficos. Você vai ter que saber identificar, né? Qual dele que representa a função que está dando no enunciado e se ela é crescente ou decrescente. Então vamos fazer a leitura? Então vamos lá. Encontradas em estações de trem, metrô, grandes lojas, aeroportos, shoppings ou em qualquer outro lugar movimentado, as escadas rolantes têm grande importância na locomoção de pessoas.
considerada junto aos elevadores e esteiras rolantes o meio de transporte mais seguro do mundo. Normas técnicas de segurança limitam sua velocidade a 0,75 metros por segundo. E a mesma não deve variar durante o percurso para evitar acidentes. Com base nas informações do texto, qual gráfico representa corretamente a distância percorrida por uma escada rolante ligada na velocidade máxima? Então tá lá. Só alguns detalhes do enunciado a gente vê nas normas técnicas. Ele dá um limite de velocidade máxima, que é o 0,75 metros por segundo. Né? A cada segundo, 0,75 metros, ou seja, nem 1 metro a cada segundo é a velocidade dela. E ela não deve alterar a velocidade não deve variar, então a velocidade máxima dela é esta. Então, qual dos gráficos você acha que indica o gráfico que corresponde a esse enunciado? Veja que não foi dada a função, você não sabe se é uma função primeiro grau, se é segundo grau, se é terceiro grau, se é exponencial, se é logarítmica, não é mesmo? No enunciado ele não deu a função, mas ele já está te dando algumas dicas, né? A velocidade em função do tempo é trabalhado na física, né? Aí lembrando o professor de física, o professor Cláudio, no primeiro ano em física você estuda a função horária da velocidade, né? E percebe que a velocidade está em função do tempo e representa um gráfico. Que tipo de gráfico representa a função horária da velocidade? Tá? Se não lembra de física, vamos partir para o outro lado. Dos gráficos que nós temos aqui, opa, cadê o mouse? Tá. Você tem 1, 2, 3, 4 que são retas e um que é uma curva. Bom, se a velocidade não vai ficar variando, então você não tem inclinações diferentes, não pode ser curva. Então dá para eliminar esse item E já, que graficamente aí, né, representa uma curvinha. Então você tem 4 retas nos gráficos ABCD. Detalhe da reta D, é o gráfico de uma função constante, uma reta paralela ao eixo X. Ó. Ela parte dali, está meio pequeno os valores, mas o valor é o 0,75. Tá? Ele está a zero, né, o tempo zero está no 0,75 de velocidade em função do tempo. E conforme aumenta o tempo, a velocidade dele permaneceu a mesma. Tá? Agora, com base nas informações, qual gráfico representa corretamente a distância percorrida no escada rolante ligada na velocidade máxima? Então, você ligou ela vai chegar naquela velocidade máxima. Qual gráfico representa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Escolha uma alternativa de acordo com esse conhecimento. Vai. Tá aí então, para quem achou que a alternativa correta era a alternativa C, acertou. Então o que a gente tem para tirar de conceito aqui antes de colocar as respostinhas para vocês aqui do lado, que eu já vou fazer isso. Nós temos no item A um gráfico de uma reta crescente. Cadê o mouse? Está aqui. De uma reta crescente, a velocidade é constante, então por isso que é uma reta, né? Mas ela é crescente porque aqui no gráfico mostra que ele partiu de um valorzinho acima do zero. A esteira está desligada, a velocidade de uma esteira desligada, a velocidade é zero. Então tinha que partir do zero e aumentar. Por isso que a alternativa C é correta. Então ela parte do zero, ligou, ela vai aumentando a velocidade dela até chegar no 0,75 e depois mantém essa velocidade. Aqui a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo, né? Da distância em função do tempo. Então, por mais que a distância esteja aumentando, a inclinação, ó, que define a velocidade é a mesma, porque ele não pode variar a velocidade, perigo de risco, né? Então, é um gráfico de uma reta com uma inclinação constante. No caso, a inclinação é a velocidade. Não poderia ser o B, porque é decrescente, e o D, por ser constante. A esteira, quando ligada, ela já vai partir de 0,75 e vai ficar quanto tempo for com essa velocidade, 0,75. O deslocamento dela não vai ter, né? Porque fala da distância percorrida. Então tá aí. Nessa questão deve-se usar os conhecimentos sobre funções lineares. O AX mais B, né, seria a função primeiro grau. O B não tem, que é parte do zero, mas o AX, o A quer dizer o quê? Tem que ser um valor diferente de zero e é a inclinação.
no caso é a nossa velocidade. A função escrita seria a distância d igual a 0,75t, beleza? A distância em função do tempo, certo? Então vamos lá, terceiro e último exercício, ou questão de AP para a gente analisar, pode ser? Vamos nessa? Bom, então vamos ver o enunciado. É a mesma habilidades anteriores, né? Crescimento e decrescimento de funções representadas por gráfico. Tá lá um gráfico muito interessante. Vamos fazer uma leitura do enunciado aqui para ver. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o índice de desemprego no Brasil subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março, atingindo 13,4 milhões de pessoas. O gráfico a seguir mostra a evolução da taxa de desemprego entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2019. Então, dividiu o ano em trimestres, né? 4 partezinhas ali para cada ano que a gente vai analisar. Considerando o gráfico, é correto afirmar que então você tem 5 informações aí. De acordo com o gráfico, você vai verificar qual delas é correta. Bom, só dando uma pinceladinha no gráfico, você vai observar assim, ó, esse primeiro valor que tem aqui, o 13,1, também embaçadinho aí, 13,1, é o primeiro trimestre de 2018, janeiro, fevereiro e março de 2018, tá vendo? Aí depois teve uma variação, foi para 12,4 no segundo trimestre, que é abril, maio e junho. Depois foi para 11,9 em julho, agosto, setembro, outro trimestre. E chegou aí 11,6 no quarto trimestre, que é outubro, novembro e dezembro de 2018. E lá em janeiro, fevereiro e março, que é o primeiro semestre de 2019, 12,7. Então, se você perceber, a evolução, a taxa de desemprego teve variações. Esses valores são os das taxas de desemprego, né, naquele trimestre. Então, você consegue perceber que no ano de 2018 ela teve só decréscimos. E de 2000, no quarto trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019, ela teve um acréscimo, um crescimento, né? Então, analisando o crescimento e decrescimento aí, fica fácil de perceber nesse gráfico de linhas, né, que a gente usa em estatística, mas que também é uma função de primeiro grau. Nossa, cadê o mouse aqui? Tudo bem? Então, os 4 trimestres com queda e o primeiro trimestre de 2019 com crescimento, com aumento. Bom, vamos às afirmações, identificar qual é a correta. Afirmação A. O índice de desemprego mais baixo na série relatada pelo gráfico ocorreu no segundo trimestre de 2018. O índice de desemprego mais baixo ocorreu no segundo trimestre de 2018. O segundo trimestre de 2018 está aqui, ó, 12,4. O mais baixo seria o 12,4 ou esse 11,6 aqui, ó, que seria o quarto trimestre, né? Afirmação B. Vamos ver. O índice de desemprego mais alto na série relatada pelo gráfico ocorreu no primeiro trimestre de 2019. O índice de desemprego mais alto em 2019 foi de 12,7. Não tinha ninguém mais alto, 12,4, ao 13,1 aqui lá em 2018, não é mesmo? Olha, afirmação C. A média do índice de desemprego na série relatada pelo gráfico é de 13%. Média do índice, então aqui ele deu 1, 2, 3, 4, 5 índices para a gente. Se a gente somar esses 5 e dividir por 5, isso tem que dar 13. Mas a gente só está discutindo, não estamos fazendo conta ainda. Então essa alternativa, essa afirmação C, poderia ser verdade, mediante ao cálculo dessa média no índice de desemprego. Nossa, cadê o mouse? Aqui. Bom, afirmação da D. A maior queda no índice de desemprego foi no segundo trimestre de 2018. A maior queda no índice. Então o índice veio caindo aqui. A maior queda dele ocorreu onde? 13,1 para 12,4. Então subtrai um do outro, né? O final mais inicial dá 0,7. 3,1 menos 2,4, 0,7. Isso é no segundo trimestre de 2018. No terceiro trimestre, 12,4 para 11,9. 0,5, né? 12,4 menos 11,9 dá 0,5. Então aqui a queda foi de 0,7, aqui de 0,5 e aqui teve uma queda também de quanto? 11,9 para 11,6, 0,3.
Então, qual foi a maior queda? E depois aqui não é queda, né, gente? Aqui é aumento, então não precisa nem pensar daquele jeito lá. Então, essa aqui poderia ser também correta. A gente tem que só analisar aí. Segundo trimestre de 2018, queda foi 0,7. Terceiro trimestre, 0,5. Quarto trimestre, 0,3. Então, a maior queda foi no segundo trimestre. Está afirmando isso aí. O que você acha? E aí, a última afirmação, a menor queda no índice, no dele falou da maior, que ele está falando da menor, hein? A menor queda no índice de desemprego foi no terceiro trimestre de 2018. Então, o cálculo da queda aí, né, de desemprego, a gente tem que fazer a subtração dos dois índices de um trimestre para o outro. Então, nós já fizemos que aqui foi a queda de 0,7, aqui 0,5, aqui de 0,3. Ele fala que a menor queda foi no terceiro trimestre. O terceiro trimestre está aqui, ó, né? Onde a queda seria de quem? Do anterior para esse. Então, 12,4, 11,9, 0,5. E a gente tem mais uma queda aqui. Então, qual dos alternativos você acha que é correta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá lá. Para quem achou que a afirmação D estava correta, acertou. A maior queda no índice de emprego foi no segundo trimestre de 2018. Vamos acompanhar a resoluçãozinha que eu coloquei para vocês. No gráfico é possível observar que os índices de emprego nos intervalos dos trimestres possuem diferentes taxas de crescimento ou decrescimento. Por exemplo, do índice 3,1 do primeiro trimestre de 2018 ao índice 12,4 do segundo trimestre de 2018, a taxa de decrescimento foi de 0,7 pontos percentuais, né? Que é aquele trechinho, o primeiro trecho, cadê o mouse? O primeiro trecho do nosso gráfico aqui, né? Da esquerda para a direita, o primeiro, ó. A queda ocorreu do primeiro para o segundo trimestre aqui, tendo um valor de 0,7 pontos percentuais de decrescimento, né? Então, a alternativa correta, a alternativa que indica que a maior queda foi no segundo trimestre. Então, do primeiro para o segundo trimestre de 2018, a queda foi de 0,7 pontos percentuais. Aqui foi 0,5, aqui foi 0,3, tudo bem? Então, a gente nem precisa calcular a média dos 13%, porque nós já identificamos que tem uma alternativa correta, uma afirmação correta, beleza? Bom, fechamos a correção de todos os exercícios que eu preparei para vocês. Espero que tenha ajudado. Com calma, você pause, volte, tente entender aí as resoluções, que vai te ajudar muito nas questões que estão na avaliação, que serão postadas no Forms para vocês dessa semana, tá? Nessa última lâmina, né, uma dica aí para vocês, que eu estou postando os vídeos lá no Forms das aulas, para vocês responderem as questões com a ajuda dos vídeos, utilizando essa plataforma aqui, ó, Estude, né? Tá aqui embaixo, cadê o mouse? Opa, oh, bendito. Aqui. Então, por favor, vocês têm esse conteúdo aí dessas plataformas gratuitos, se vocês utilizarem esse endereço que está aí em cima, né? O HTTP, o bit aí, né? Vai lá, cadastre-se, se loguem, tem aulas de todas as disciplinas e conteúdos mais diversificados possíveis. É muito legal essa plataforma Studio, e eu estou postando os vídeos lá no Forms para ajudar vocês na resolução das questões do Forms, da avaliação, todos tirados desse Studio. Então, por favor, vai lá, faz seu cadastrinho lá, é de graça mesmo. Você vai ter, além de vídeos que eu estou indicando para vocês, que é mais canalizado, vocês têm de todas as formas lá nessa plataforma, tá ok? Então, por enquanto, obrigado, espero ter ajudado, até a próxima, tchau, tchau.